No domingo passado, nós vimos que o rei Salomão decidiu fazer uma pesquisa, você lembra? Uma pesquisa muito profunda sobre a vida humana. Ele estava em busca do sentido da vida, estava em busca do propósito. Olha o que ele mesmo escreveu para nós, Eclesiastes capítulo 1, versículo 13. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. Uma pesquisa profunda, uma pesquisa ao mesmo tempo ampla, e ele fez muitas experiências. Quando a gente olha o livro de Eclesiastes, a gente vê que ele fez experiências em muitas áreas, de muitos jeitos. Ele fez experiência com ele mesmo, mas também fez experiência observando outras pessoas. Nessa grande pesquisa que ele fez sobre a vida, uma pesquisa também filosófica, 500 anos antes dos grandes filósofos gregos, Salomão já estava pensando sobre a vida e o significado. Salomão olha para um homem específico, e a sua atenção é colocada sobre ele. E Salomão viu algumas coisas interessantes na vida daquele homem, isso tudo fazendo parte da pesquisa, né? Decidi-me a investigar tudo que acontece. E daqui a pouco ele tem um objeto de pesquisa bem específico, aquele homem, e ele começa a observar. E sabe o que Salomão observa nesse homem? Ele mesmo conta para nós, Eclesiastes capítulo 4, versículo 7 em diante. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, um homem sem ninguém, que não tem filhos, nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar, e cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele não pergunta, para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida? Também isto é vaidade, e enfadonho trabalho. Está aqui o objeto de pesquisa de Salomão agora. Este homem, sozinho, só trabalha, só quer e que não reflete. Salomão vê vários problemas aqui nesse curto relato, na situação de vida desse homem. O primeiro é o isolamento, né? Um homem sem ninguém. Não tem família, não tem filhos. E como Salomão está dizendo o seguinte, eu observei e vi que era vaidade. Ou seja, não era um cara feio que não conseguia ter sucesso com as mulheres. Não era alguém muito focado em querer construir uma família. Não. Era alguém isolado. Muitas vezes a solidão é fruto de egoísmo. Às vezes não é, mas no caso deste homem, nós vemos um individualismo exacerbado. Muitas pessoas vivem isoladas, com nenhum amigo de verdade. E como isso é difícil, né? A gente não ter amigos de verdade. Quando você tenta ser você mesmo naquele relacionamento e ele não comporta, porque as pessoas querem sempre que você esteja feliz, sempre que você esteja bem, sempre que você esteja entregando alguma coisa. É tão difícil, né? É cada vez mais desafiador, mas continua sendo necessário estarmos vivendo com pessoa. Muitas vezes, não se trata só de não encontrar pessoas para dividir a vida, muitas vezes se trata de não querer, por vaidade. Eu não preciso de ninguém. Ninguém é bom o suficiente para mim. Já ouviu isso? Já falou isso? Melhor sozinho. Quantas pessoas já frequentaram a igreja, mas se consideraram tão boas e tão melhores do que as outras, que não conseguem conviver com as diferenças? Quantas pessoas já passaram por aqui, mas quando perceberam que a gente é humano, que estão rodeados de pessoas humanas, porque talvez entrou aqui pensando que encontraria anjos, nem anjos nem demônios, pessoas normais, porém que foram salvas pelo Senhor Jesus Cristo, mas se acharam boas demais para conviver com aquela falha, se acharam boas demais para conviver com aquilo que aquela pessoa falou, com aquilo que aquela pessoa fez, com aquilo que aquela pessoa deixou de falar, com aquilo que aquela pessoa deixou de fazer. Então é o seguinte, é isso aí mesmo.
Mas cuidado com os vieses, que vão confirmando aquilo que lá no coração já se quer, que é o desejo de viver por si só, viver sozinho, fazer as coisas do seu jeito, não prestar contas para ninguém. Isolamento. E eu pergunto, qual foi a última vez que você, de fato, interagiu, não só esteve fisicamente presente, mas sabe, teve um momento de qualidade começando com a tua casa. Nós acabamos uma campanha sobre família aqui recentemente, né? Qual foi a última vez que você teve um tempo exclusivo com seu cônjuge? E eu glorifico a Deus aqui pelo nosso ministério com crianças, uma iniciativa que partiu da Duda, o ministério todo pegou, né? O Ministério com Crianças disse o seguinte: sábado de noite, os pais que quiserem ter um momento exclusivo, né, no embalo do Dia dos Namorados, deixa a criança aqui na igreja e vai aproveitar a noite. Que coisa especial, que coisa maravilhosa. Quando é que você teve esse tempo de qualidade com seu cônjuge? Quando é que você teve um tempo de qualidade com seus filhos? Quando é que você sentou para tomar um café com um amigo, uma amiga, para repartir da vida? Sabe, os grupos de frutificação são ferramentas para a gente quebrar esse isolamento. São ambientes de aproximação. Mas a gente precisa ser intencional nisso, porque esse homem está lá vivendo sozinho, se bastando. E outro problema sério na vida dele é o excesso de fazer. Está sempre fazendo, não cessa de trabalhar. O trabalho não é um problema. O problema é quando a vida de uma pessoa se resume ao trabalho. Quando o trabalho é o centro da vida da pessoa. Quando as suas maiores e melhores energias são investidas no fazer, e não no ser, e não no estar. Muitas pessoas acham que precisam provar o seu valor através do que fazem. Acham que se forem vistas paradas, descansando, sentadas, vai fazer com que elas sejam menores, com que elas sejam diminuídas. Nós vivemos nessa região que valoriza muito o trabalho. E às vezes a gente entra nessa neura como se trabalho e vida fossem sinônimos. O trabalho faz parte da vida, mas a vida não faz parte do trabalho. A vida é maior do que o trabalho. O trabalho cabe dentro da vida, mas a vida não cabe dentro do trabalho. Porque pessoas que são focadas em fazer, mas eu não estou nem dizendo de pessoas que estão lá trabalhando que nem o pai do Cris, 2 empregos, né? Eu não estou nem falando das pessoas que estão lá fazendo hora extra, eu estou falando da pessoa que dentro de casa não para. E é um desafio para quem tem a linguagem de amor do atos de serviço, né? Porque a pessoa que tem atos de serviço, ela não para, mas isso é uma forma de amar, mas cuidado, porque a gente não pode ser Felícia. Tem pessoas que, sabe a Felícia do Tiny Toons? Né? Ela pegava aqueles bichinhos e apertava aqueles bichinhos, né? Talvez a linguagem de amor dela fosse o toque físico, sei lá. Ela apertava, não interessa qual que é a tua linguagem de amor, você não pode esganar as pessoas com seu amor. Você não pode sufocar elas com seu serviço, você não pode sufocar elas com seu tempo de qualidade, exigindo exclusividade 24 horas o tempo todo, de atenção, presentes o tempo todo. O que eu quero dizer é o seguinte: dependendo da linguagem do amor, a gente não pode estar sempre em movimento, precisa haver momentos que a gente para e estar. Esse foco no fazer, ele exaure as nossas forças, e aí quando a gente precisa de energia emocional para dar conta dos relacionamentos, a gente não tem, porque está sempre correndo atrás. E o caso específico desse homem da reportagem, ainda nos mostra que ele vive uma escravidão, a escravidão do ter, cujos olhos não se fartam de riquezas. Você já percebeu quanto dura pouco a alegria de ter? A alegria de ter é uma das que passa mais rápido. Porque sempre surge algo melhor para ter. Rapidinho. Sabe, a gente olha para um alvo, foca naquele alvo e vai. E quando chega lá, a gente já tem aquilo, a gente levanta os olhos e surgiu algo melhor chamando a nossa atenção, né? Mas é assim,
Por exemplo, você compra um carro novo, um carro 0 km, você sai da concessionária assim, aquele sair da concessionária ali já desvalorizou o seu carro quanto? R$ 15? R$ 100? R$ 1.000? Agora que você tem, despencou. Ah, eu preciso de um iPhone, qual é o número que está agora? 17. Eu preciso de um iPhone 17. Você tem o iPhone 17. A sua alegria tem um prazo de validade. Quando é que chega o iPhone 18? Quando é que chega? Agora. Já vai chegar o 18. A sua alegria com o iPhone dura no máximo 1 ano. A gente nunca chega lá. Eu não tenho um iPhone, mas eu comprei um telefone da Samsung que eu já, isso aqui tem tudo que eu preciso, uau, que legal, bah, agora eu estou feliz. Meses depois lançaram da mesma linha, um que tem uma conexão com o universo, e o meu não tem. Mas assim, meses, por que eles não botaram nesse? Sabe, a gente está sempre correndo atrás. Você queria um apartamento de 2 quartos, uau, agora você tem, mas você agora precisa de um de 3. Você tem um de 3, mas agora você precisa de um de churrasqueira. Agora você tem um de 3 com churrasqueira, mas essa localização não é legal, porque você leva muito tempo para chegar no trabalho. Você já não se deu conta de que a gente nunca vai se fartar? Uma das disciplinas no direito que era sobre economia, o professor falou uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Ele disse o seguinte: as necessidades humanas são ilimitadas, defrontadas com recursos limitados do mundo. Necessidades humanas ilimitadas diante de recursos escassos. A gente não se dá conta que as coisas são escassas, por isso a gente está destruindo o planeta. Por isso a gente está destruindo as pessoas, porque as pessoas não são fonte de vida, elas são, no máximo, um poço. E a gente vai lá e exaure essas pessoas com as nossas necessidades emocionais ilimitadas, de querer atenção, de querer alegria, de querer prazer. Nossos olhos não se fartam de riquezas. E sabe qual é o agravante de tudo isso? O agravante que Salomão vê nesse homem, que está lá vivendo essa vida assim, desse jeito, isolado, trabalhando, tentando conquistar. Sabe qual é o problemão desse cara aqui? A falta de reflexão. E ele não pergunta: para quem estou trabalhando? Para quem? Para quem que eu estou fazendo tudo isso? Alguém que não para refletir. E não para porque não reflete. Percebe aqui o problema? Não para refletir. E não reflete porque não para refletir. Então é um ciclo vicioso. Pessoas que vão passar todas as décadas da sua vida numa vida sem sentido, numa vida sem propósito, esperando algo que está lá na frente. Quando eu me formar, quando eu ganhar uma promoção, quando eu tiver tempo, quando eu ganhar mais, quando eu pagar essa dívida, quando meus pais morrerem, ou quando eu sair de casa, quando meus filhos crescerem. Quantas pessoas acham que devem se anular da vida porque os filhos são crianças? Não, um dia lá na frente, eu vou ter o meu tempo para mim. Quem não faz hoje não vai fazer amanhã, porque é princípio, é estrutura de vida, não tem a ver com tempo. Porque a gente acha tempo para fazer tudo o que é importante, sabia? Quando uma pessoa diz: olha, eu acho importante, mas eu não tenho tempo. Não, você não acha importante. Lá dentro, você não acha isso realmente importante, porque se é, você faz. Essa falta de reflexão faz as pessoas viverem vidas anestesiadas, um dia depois do outro. Você não chega domingo aqui às vezes e pensa assim: o quê? Já é domingo de novo? Já tem essa sensação? Já é domingo de novo. Já é segunda de novo. Sabe, o que faz uma vida ser uma vida com significado e propósito,
depende da reflexão que você faz a respeito dela. Perguntas que você faz para si mesmo sobre a vida. Por que eu tenho esse trabalho? Por que eu estou estudando tanto? Por que eu estou fazendo esse estudo? Por que eu quero constituir uma família? Por que eu constituí uma família? Por que eu frequento uma igreja? Por que eu quero tanto esse carro? Eu preciso disso que eu quero? Isso é para esse momento de vida? Se eu fizer isso, de que maneira que isso me afeta em outras coisas que também são importantes para mim? Se você tivesse que responder, por que você está aqui hoje? Por quê? Eu sei por que eu estou aqui. Eu estou aqui porque domingo de manhã eu prefiro estar aqui te perturbando. Por que você está aqui? A gente tem que ter respostas. Se não encontrá-las, é uma outra questão. Mas eu preciso ter perguntas. Porque as perguntas me movimentam em direção às respostas. Senão a vida passa e aí a gente é um robô biológico, como aquele homem que Salomão está vendo na sua investigação. E sabe o que é ainda pior? É não aproveitar a vida. Não aproveitar a vida. Talvez muitas pessoas não pensariam que entrariam numa igreja, o pastor diria, vai aproveitar a vida. Porque muitas pessoas têm uma visão caricata de crente, né? E tem crente que ajuda a gente a ter essa visão caricata mesmo, né? É que ser crente é não aproveitar a vida, né? Eu renunciei aos prazeres, eu renunciei às alegrias, eu renunciei ao dinheiro, eu era alguém que eu viajava, agora eu renunciei tudo para ficar aqui na igreja, eu era alguém que eu tinha 3 carros, eu vi que aquilo era... Eu renunciei e agora eu ando a pé por Jesus, eu renunciei. Tu quer renunciar também? Eu não. Tu viajava, tu tinha conforto, tu vivia bem, tu podia oferecer, e aí, não. Olha só, as renúncias que Cristo faz, é das coisas que se colocam entre nós e Ele. As coisas que se colocam entre nós e Jesus, a gente precisa renunciar. Mas as coisas que Jesus nos dá e a gente sabe usar bem, não é para a gente renunciar, é para a gente usufruir, é para a gente desfrutar, porque o Senhor quer que a gente viva bem a vida. Se olhar para um crente carrancudo, um crente frio, um crente chato, não é porque é um problema não aproveitar as coisas boas da vida. A gente não pode viver apenas para os prazeres e para a diversão, mas isso não significa de jeito nenhum que a gente não deva experimentar doses saudáveis e adequadas, satisfatórias de alegria. Eu não sei se você sabe, mas Deus é um Deus de alegria. Para cada ocasião em Israel, Deus mandava fazer uma festa. Para celebrar o fim da escravidão, Ele mandou celebrar a Páscoa. Para celebrar a colheita, a festa das primícias. Para celebrar a saída do exílio, a festa do Purim. Cada coisa que acontecia com o povo, Deus dizia, então vocês vão fazer uma festa. Para isso aqui, vocês vão terminar com uma festa. O ápice daquilo era sempre uma festa. Deus é um Deus de festa, Deus é um Deus de alegria. Nós vivemos numa região que tem alguns desafios e a gente foca nele. Aqui tem frio, aqui as pessoas são mais reservadas. Mas, gente, a gente vive numa região com qualidade de vida. A gente vive numa região com maior segurança. A menos que alguém aqui queira mexer com drogas. Aí vai entrar em lugares perigosos mesmos. A gente vive numa região cercada de lugares bonitos, cachoeiras, grutas, vistas. Eu não sei se você conhece a nossa região, mas tem cada lugar aqui que chega a ser quase paradisíaco.
Mas você saindo da Randon, indo para casa, voltando para Randon, indo para casa, ou para Marco Polo para casa, Marco Polo para casa, ou Suspensis para casa, para Frasle para casa, casa Frasle, casa Frasle, casa Frasle. Deixa eu dizer para você, não está aproveitando a vida, não está aproveitando esse lugar do mundo que Deus criou tão lindo, tão belo, tão maravilhoso, tão cheio de possibilidades. Não aproveitar as coisas da vida. Que coisa triste se alguém precisa trabalhar um ano inteiro para tirar umas férias. E aí, quando tira as férias, as crianças dizem: pai, mãe, vamos fazer aquilo. Não, eu só quero descansar. Porque vem as férias como oportunidade de descanso prolongado. Um descanso para recuperar o que passou, não um descanso preventivo para o que vem, sabe? Porque a gente não aproveita as coisas da vida. Eu digo para você, tira férias todos os meses, tira férias todas as semanas, tira as férias todos os dias. Ah, tu é pastor, tu não trabalha, tu não faz nada. Eu tenho 2 empregos, eu sou psicanalista de manhã, de tarde, de noite, estou aqui na igreja. Mas eu tenho no meu dia os meus momentos. Na minha semana, os meus momentos. No meu mês, os meus momentos. E no meu ano, os meus momentos. Se você não for intencional nisso, você só vai inventar desculpa para você mesmo por que você não pode. E daqui a pouco tem um cara lá, Salomão, olhando e pesquisando você, não aproveita as coisas boas da vida. Será que Salomão poderia escrever sobre você isso ou ele escreveria o contrário? O que Salomão escreveria sobre você se os olhos dele se pousassem sobre você? Vi uma pessoa cercada de amigos, que vive com sua família, tem tempos de qualidade com seu cônjuge. Uma pessoa que trabalha, Deus dá o pão de cada dia através do trabalho para aquela pessoa, ela trabalha bem, e ela tem o que ela precisa para viver, e ela faz uma boa gestão desses recursos, não está endividada. Uma pessoa que de tempos em tempos para pensar: será que eu estou fazendo um bom uso da vida que Deus me deu? Será que eu tenho vivido uma vida com significado? Eu tenho deixado um legado? E aí Salomão finalizaria assim: e essa pessoa, que pessoa baladeira, está sempre numa festa, não estou falando das festas do mundo, porque faz da vida uma festa. Faz da vida uma festa, está sempre celebrando, viaja. Ah, não dá agora para você ir lá para o Rio de Janeiro, não dá para você ir para Salvador, não dá para você ir a Orlando, não sei o quê. Vai aqui em Bento, no Caminhos de Pedra, faz um piquenique ali com a tua família. Vai ali no caminho dos vinhedos. Não dá para viajar para longe, vai aqui para Gramado, é 70 quilômetros. Meus irmãos, eu devo ter cara de rico porque eu sempre era parado. Ô família, vem cá, né? Temos um jantar para vocês, né? Quando as vacas eram magras, eu assistia a Paula várias palestras, né? Mas tivemos cada jantar legal também. Mas sabe, tu fica pesquisando ali, às vezes tu encontra diária por R$ 149 em hotel com piscina aquecida. Ah, não dá para passar uma semana em Gramado, vai de hoje para amanhã. Vai ali tomar um café. Agrega. O que Salomão escreveria sobre você se ele olhasse para a sua vida? Vida de discípulo de Jesus é vida que satisfaz. Se não for assim, é a vida que Salomão está chegando à conclusão sobre esse homem. Olha só, enfadonho trabalho. Enfadonho trabalho. Eu me lembro, meus irmãos, que anos da minha vida, na segunda-feira eu morava em Porto Alegre, a igreja em Porto Alegre, e meu trabalho era em Guaíba. 1 hora para chegar em Guaíba. Sabe o que acontecia domingo de noite, depois do culto? Quando o culto era de noite lá no Passo da Areia? A gente ia sair junto. Pessoal da igreja, galera, sempre saindo junto, sempre vivendo a vida. E 7 horas da manhã, no outro dia, tem que ir para Guaíba. Vamos lá! E aí eu lembro que é um tempo que tu não tem pena de ti mesmo, né? Mas amanhã eu tenho que acordar cedo. Quando a gente entra nessa de ter pena de si mesmo, tu não sai desse buraco, tá? Tu não sai desse buraco. Tu vai te tornar um ermitão.
Eu não vou dizer que você vai fazer companhia para esse cara que Salomão viu, porque esse cara não aceita companhia. Ser um discípulo de Jesus é ter vida exuberante, é ter vida plena, é ter vida leve, é ter vida alegre, é ter sim os problemas, mas enfrentar os problemas com fé, sabendo que o nosso Redentor vive, sabendo que aquele que nos guarda não dorme. A vida que Jesus tem para nós é uma vida completa. Lembra? Eu ministrei aqui domingo passado, João 10. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. E eu estou pensando aqui, não aplica essa mensagem nos domingos na hora do culto, tá? Ô irmão, cadê tu? Pastor, tu mandou aproveitar a vida, agora eu estou aqui em Gramado. Vai no sábado. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Mas você sabe que Jesus não está dizendo só essa afirmação solta, ele está fazendo um contraste. Isso aqui que Jesus está dizendo, eu vim para que vocês tenham vida, é um contraste com algo que ele disse antes. Sabe o que ele disse antes? Ele disse, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Já pensou? O ladrão vem para roubar, vem para matar, vem para tirar, vem para destruir, mas eu estou aqui para dar. Eu vim aqui para dar vida, e dar uma vida plena, uma vida completa. A vaidade, o isolamento, o foco no fazer, o foco no ter, a falta de reflexão, uma vida sem momentos de qualidade, roubam o sentido da vida de qualquer pessoa. Uma pessoa assim é alvo fácil para o ladrão da alma. O diabo quer a sua destruição. O mundo quer o seu dinheiro, quer o seu trabalho e só quer o que você tem de melhor. Mas Jesus quer o seu coração. E Jesus não quer o seu coração porque Ele quer que você dê alguma coisa para Ele. Ele quer que você dê o coração para Ele encher o seu coração de vida, para Ele encher o seu coração de alegria. Em João 15, Jesus diz, essas coisas que eu estou dizendo para vocês, é para que a minha alegria esteja em vocês e para que a alegria de vocês seja completa. Jesus quer que a nossa alegria seja completa. Uma vida cheia por Ele de significado, de propósito, de esperança. Mas sabe, estas coisas são coisas que a gente encontra quando vai na direção da pessoa certa, no caminho certo e entrando pela porta certa. Sabe, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. E Ele diz isso em contraste, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. E antes disso, Jesus diz algo muito significativo, eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Salvo do quê? Do ladrão. Que rouba alegria, que rouba propósito, que rouba significado, que rouba tempo, que rouba saúde, que rouba relacionamentos. Mas Jesus é realmente fantástico, porque Ele disse que estaria com a gente todos os dias no caminho, mas Ele também disse que Ele é o caminho, mas não só o caminho, Ele também está dizendo que Ele também é a porta, para a qual o caminho leva. E além, Ele é o Salvador que dá a salvação que se encontra quando se passa pela porta. O Salvador do outro lado da porta, a porta, o caminho, quem leva você para a salvação. Isso tem muito mais a ver com o atributo de onipresença do Senhor do que a gente pode pensar na dimensão física. É Jesus no processo todo. Você pode ficar na frente de uma casa que tem as melhores coisas. Você pode sentir o cheiro que vem lá de dentro. Imagina que alguém está preparando algo muito gostoso, muito saboroso lá. Você está do lado de fora da casa, aquele cheirinho vem. Que cheiro maravilhoso. Mas você não tem acesso às coisas maravilhosas que estão dentro da casa até que você passe pela porta, até que você entre lá. Tem gente que está fora e não se questiona sobre o sentido da vida.
E tem gente que procura. Então, dá para pensar em dois tipos de pessoas fora da casa, né, que não passaram pela porta que é Jesus, que aqui fora nem estão pensando sobre o sentido de vida. E tem gente que está pensando, mas está procurando aqui fora o sentido, quando Jesus está dizendo que Ele é a vida, que Ele é o sentido. Precisa neste caminho passar por esta porta, para então encontrar. E tem gente que entrou e ficou olhando pela janela para ver se não ficou lá fora o sentido da vida. Porque não se realiza no seu relacionamento com Jesus, não se realiza no seu relacionamento com o corpo de Cristo e fica sempre olhando para fora. Mas eu vou dizer, não está lá fora. O sentido da vida é Jesus e está em Jesus. Muitas pessoas podem até por algum tempo se iludir, achando que encontraram o sentido da vida como Salomão, que por um tempo achou que tinha. No domingo passado nós vimos que Salomão chegou no topo da vida financeira, teve as mulheres que quis, conheceu lugares, viveu os prazeres ao máximo. Mas você lembra como é que ele informa que chegou ao final da vida, mesmo tendo todo o dinheiro, mesmo tendo todas as mulheres, mesmo tendo toda a fama, mesmo tendo tudo que a gente corre atrás para ter? Sabe como é que ele chegou no fim da vida? Olha só, Eclesiastes 2:11. Quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Por isso, a vida começou a não valer nada para mim. A vida começou a não valer nada para mim. Muito cuidado, porque talvez você esteja correndo das mesmas coisas atrás que Salomão correu. Ele chegou lá em tudo isso e disse, não foi o suficiente, porque não há sentido fora da casa, não há sentido fora de Jesus. Mas sabe, quando Jesus está dizendo assim, eu sou a porta, quem entra, encontra, eu sou a porta. Você sabe para onde Jesus vai depois de dizer isso? Jesus vai para um lugar, no mínimo, curioso. Ele vai para o templo, num lugar específico chamado Pórtico de Salomão. João 10, 23, né? Se você ler um pouquinho os versículos mais para frente, você chega ali. Jesus passeava no templo, no Pórtico de Salomão, nosso amigo Salomão. O pórtico, ele é uma entrada que tem um caminho coberto. Salomão, ele não permaneceu na presença de Deus. Salomão, em algum momento, ou chegou bem perto da porta, pisou na porta, mas não trilhou o caminho de Deus. Nós vimos isso domingo passado, né? Ele mesmo definiu o caminho que queria percorrer. E o caminho que ele percorreu levou ele para uma vida sem sentido, desesperançada e desperdiçada. E da mesma forma aquele homem que Salomão investigou, achando que se bastava, gastando toda a sua energia em coisas que não podiam trazer sentido para a vida, sem pensar no que vem depois. Então Jesus está lá. Jesus está lá caminhando naquele pórtico e falando sobre a diferença entre segui-lo e não segui-lo, entre perecer e ser salvo por ele. E sabe o que acontece ali? Naquela porta com um caminho que não leva para lugar nenhum, porque o pórtico de Salomão não leva para lugar nenhum que seja relevante na vida de alguém. Ali, tendo passado por aquela porta num caminho que não leva para lugar ninguém, Jesus, a própria porta e o caminho que leva para o céu, o caminho que leva para a vida, se revela para as pessoas. E olha o que acontece em João 10, um pouco mais para frente. E naquele lugar, muitos creram nele. Naquele lugar, muitas pessoas estavam no pórtico de Salomão para ver se poderiam encontrar vida no templo. Mas muitas daquelas pessoas olharam para um outro pórtico, uma outra porta que é um caminho, coberto com as bênçãos de Deus, e creram, conheceram Jesus, e creram porque entenderam que precisavam de um Salvador, e entenderam porque refletiram sobre a vida, esta e a próxima. Porque todos nós um dia vamos morrer, e não importa o quão muito ou pouco tenhamos aproveitado o sentido da vida, nesta primeira etapa, a grande diferença vai ser na próxima. A Bíblia não fala
Ou melhor dizendo, a Bíblia fala especificamente que existem duas vidas, essa que nós vivemos agora e depois da morte. Ela fala claramente que não existe menos do que uma e que não existe mais do que duas. Não existe menos do que duas e não existe mais do que duas. E todos nós precisamos parar e refletir. O que eu estou fazendo com essa vida aqui? E o que eu estou fazendo com essa vida aqui? De que maneira que aponta para a minha próxima vida, que é uma vida eterna? E eu recomendo agora mesmo que você não cometa o erro daquele homem da pesquisa de Salomão. Nunca parava para se perguntar. Pergunte a você mesmo, que rumo a minha vida está tomando? Eu tenho vivido aqui com uma vida plena, cheia de significado? Você saberia responder qual é o propósito da sua vida? E quando esta vida aqui terminar, você sabe para onde você vai? Você já se posicionou sobre isso? Quando Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, Ele não fez uma promessa vazia, mas Ele pagou um preço para que fosse possível, para que eu e você tenhamos essa vida que Jesus prometeu. Nós precisamos recebê-lo. Mas sabe por que é possível receber Jesus? E recebendo Jesus, temos comunhão com Deus, o Pai, e sermos preenchidos pelo próprio Espírito Santo de Deus, porque Jesus pagou um preço, e esse preço é a sua própria vida, o seu sangue vertido naquela cruz.